Aleluia, glória a Deus. Cumprimento o povo de Deus na paz do Senhor. Amém. Quando estão felizes com Jesus, dêem glória a Deus. Glória a Deus. Primeiramente, agradeço a Deus por essa rica oportunidade de conhecer mais um ministério, onde eu vejo que o Espírito Santo de Deus trata aqui neste lugar. Amém. Glória a Deus. Porque Abacuque, quando estava orando, ele disse: Senhor, aviva a tua obra no meio do teu povo e notifica no meio dos anos. A palavra avivamento significa ter alegria na presença do Senhor. Então, nessa noite, nós vemos que o frio está aí fora, mas nós podemos sentir grandemente a presença do Espírito Santo. Aleluia. E eu também pude perceber que é um povo que gosta da palavra de Deus. Quem é que gosta da palavra de Deus? Glória a Deus. Posso pregar a palavra de Deus? Amém. Aleluia. Estava eu trazendo dentro de mim o Espírito do Senhor e falei: Senhor, que palavra que eu vou trazer no dia de quarta-feira, culto de libertação. Entrava em um texto dando dar inspiração, entrava em outro texto dando dar inspiração, entrava em outro texto dando dar inspiração. Aí eu estava conversando com a minha filha, ali de um ano, conversando com ela. Aí Deus falou, trouxe na minha mente a vida de um leproso. Aí eu falei: meu Deus do céu, aqui está a tua palavra, falando de libertação, culto de libertação, Senhor falando de leproso, e Deus acabou de confirmar pela vida do evangelista quando trouxe a palavra inicial sobre o leproso. Nesta noite eu quero intitular essa mensagem: A humilhação de um leproso. Aleluia. A humilhação de um leproso. Meus irmãos, venham abrir as vossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 17 e versículo 11. Aleluia, glória a Deus, Deus amado, Deus altíssimo, Deus fiel e Deus verdadeiro. Livro de Lucas, capítulo 17, versículo 11, diz assim a palavra do Senhor: E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe, levantaram a voz e disse: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele vendo-os disse-lhes: Ide e mostrai vós ao sacerdote. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos, e um deles, vendo que estava sã, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos pés com o rosto em terra, dando-lhe graça, e este era samaritano. E respondendo, Jesus disse: Não foram 10 limpos, e onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão a este estrangeiro. E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. O irmão pode se assentar glorificando o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Quando eu estava lendo esse texto, irmão, quando eu estava lendo ali a vida de 10 leprosos, aqueles homens, missionária Nádia, que passaram na tua vida uma prova tremenda. Se a gente lê somente esse texto, a gente não tira muito o conteúdo. Mas se a gente navegar dentro da Bíblia Sagrada, se a gente analisar a palavra de Deus, 66 livros, você vai ver que quando Moisés ali vem dizendo a respeito da lei sobre aqueles homens leprosos, segundo a Bíblia diz que quando um homem tinha lepra, ferida em teu corpo, esse homem já não podia viver dentro da sociedade. Esse homem já não podia ter a sua vida social normal com as demais pessoas. Esse homem não podia andar junto com as demais pessoas. Quando um homem era leproso, ele tinha que simplesmente sair da tua casa. Quando um homem era leproso, ele tinha que largar a tua esposa. Quando um homem era leproso, ele tinha que largar a tua mãe, o teu pai, a tua família. Ele não podia mais estar no teu habitat natural. Ele não podia estar na tua convivência como de sempre. Quando ele era atacado por uma lepra, a sociedade, mediante dentro da estrutura da lei de Moisés, olhava para aquele homem leproso ou a mulher leprosa, seja quem seja, que tivesse aquela enfermidade, olhava com um olhar de desprezo, olhava com um olhar de repugnação, olhava com um olhar de distância. Ninguém pegava na mão de um leproso, ninguém pegava na mão de uma leprosa.
leprosa. Aonde um leproso encostava, ninguém encostava. Aonde um leproso sentava, ninguém sentava. O caminho que o leproso fazia, ninguém fazia. Dentro da congregação, dentro da nação de Israel, um homem atacado por lepra ou uma mulher, ele era obrigado a sair de dentro do santuário. Ele era obrigado a sair de dentro da terra de Israel, porque se ele não saísse, ele corria o risco de ser apedrejado. Se ele não saísse, ele corria o risco de ser simplesmente assassinado, porque o homem leproso, ele tinha que identificar que ele tinha lepra. Ele não podia andar de boca calada, ele não podia andar em silêncio, ele tinha que gritar bem alto para todo mundo ouvir: eu sou leproso e sou imundo, eu tenho lepra e sou imundo. O homem leproso ficava com esse som na tua vida, pastor Júnior. Somente esse som saía da tua boca: eu sou leproso e eu também sou imundo, para que as demais pessoas, missionária Cátia, não viessem se contaminar com ele. E o homem leproso, irmão, ele não andava dentro do santuário, andava do lado de fora. Eu quero que você abra a tua mente agora para a palavra de Deus. Ele não tinha quem lhe dava comida, ele não tinha quem lhe dava água, eles não tinham quem estendia as suas mãos. A pele estava cheia de lepra. A palavra lepra no original significa doença. A sua pele estava toda contaminada, infeccionada, pus, um fedor que exalava até a distância, um cheiro insuportável. 10 homens andando, somente eles juntos, verdadeiro montões de lixo que perante a sociedade. Era aquele leproso, e só ficava somente com esse canto: que eu sou leproso, eu tenho lepra. Eles não tinham mais nada a fazer, eles não tinham mais nada a fazer. Afinal de contas, eles são leprosos, afinal de contas, eles têm uma doença em tua pele, aonde a lei de Israel condena, aonde a estrutura espiritual condena aqueles homens, e eles vivem a sua vida assim. A casa do leproso, ela era investigada, a casa do leproso, ela era fiscalizada. Quando eu falo de lepra, quando eu venho entender, quando eu venho me pôr no lugar daqueles homens, eu me lembro da irmã de Moisés, por nome de Miriam. Segundo a Bíblia diz que um dia Arão e Miriam se levantou contra Moisés, dizendo que Deus só falava com Moisés e não falava com eles. E a Bíblia diz, pastor Júnior, que Moisés ficou calado. Moisés era o homem mais manso da terra, mas Deus aliviou o levante de Miriam e Arão contra a vida de Moisés, missionária Cátia. E a Bíblia diz que Deus se apresentou e falou: Moisés, diga para Miriam e Arão e diante da tenda da congregação. E Deus se apresentou diante de Miriam e Arão, e Deus disse: Miriam e Arão, se há profeta no vosso meio, esse profeta eu me manifesto em revelações de línguas e visões. Mas com Moisés é diferente, eu falo cara a cara, eu falo boca a boca. Moisés é fiel em toda a minha casa, e pois não temer e levantar a sua voz, pois não temer e levantar as suas palavras contra o meu servo Moisés. E a Bíblia diz que Miriam é atacada de lepra, e Miriam, por ser atacada de lepra, ela teve que sair diante do santuário, ela teve que sair diante da tenda da congregação. E a Bíblia diz que ela agora está sofrendo, ela agora está sozinha, ela não tem mais a companhia de Moisés, ela não tem mais a companhia de Arão. O que é que sobrou para Miriam? A solidão. O que é que sobrou para Miriam? O abandono. O que é que sobrou para Miriam? O desprezo. E Moisés é o sofrimento da tua irmã, Moisés é a aflição da tua irmã. É verdade que ela falou contra Moisés, é verdade que ela se levantou contra Moisés, mas Moisés tem um coração bom. Moisés vai até Deus e pede permissão para orar por Miriam. Miriam está sozinha lá longe, distante, um povo aqui, Miriam sozinha. E a Bíblia diz, missionária Cátia, que Moisés vai até Miriam. Moisés começa a orar, Moisés começa a interceder, Moisés começa a clamar a Deus, porque a tua irmã está sofrendo. Quem tem lepra precisa de oração, quem tem lepra precisa de ajuda, quem tem lepra precisa que alguém venha estender as mãos, quem tem lepra precisa que alguém venha o tirar do poço, quem tem lepra precisa que o povo venha orar. Lepra na Bíblia significa pecado. Quando as pessoas estão com lepra, quando as pessoas não conseguem
conseguiram largar a bebida, é uma lepra. Quando as pessoas não conseguiram largar o cigarro, é uma lepra. Quando as pessoas não conseguiram se libertar, é uma lepra. E os sacerdotes da casa de Deus, os obreiros da casa do Senhor, tem que dobrar o joelho e orar, porque quem está com lepra precisa de ajuda. Mas a coisa dentro da igreja mudou, a coisa dentro da igreja está diferente. Quando alguém está com lepra, o povo está fazendo como a nação de Israel, está se distanciando, deixando a pessoa ser consumida sozinha. Isso não é atitude de homem e mulher de Deus.